nós vamos corrigir o TV primeiro, e aí depois a gente continua comentando mais um pouquinho sobre a matéria. Outro recadinho também. Se possível, para a semana que vem, vocês evitem entrar com esses ursinhos, cachorrinhos sem o nome de vocês. Coloquem o nome de vocês, que aí a gente identifica melhor, tá? Que aí a gente consegue fazer a chamada e adiantar a chamada no final. Porque se não tiver nome, a gente leva um pouco mais de tempo. Aí, se possível, coloquem no perfil de vocês o nome, que aí a gente já consegue identificar. Bom, então vamos lá. Então, nós vamos iniciar agora a correção da página 213, módulo 2, 213. Coloca lá, por favor. Leandra, que está entrando agora, módulo 2, página 213. E lembrando também que tem a matéria de programa de saúde lá na plataforma para vocês copiarem. Já tem a matéria, a parte da semana passada e tem a parte dessa semana, tá? Já tem duas partes do texto. Aí, semana que vem, nós vamos copiar a terceira. Ok? Então, vamos lá na correção. Número 1. Marque com um X na sentença que apresenta informações incorretas sobre o revestimento do corpo humano. Então, nós vamos analisar as alternativas e nós só vamos marcar a que estiver incorreta, tá bom? A pele é o órgão que permanece mais exposto a agentes externos, atuando como uma barreira física que protege outros órgãos e tecidos do corpo humano. A pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo, como a percepção de calor, frio, pressão e dor. A pele apresenta somente receptores táteis. A epiderme é a camada mais externa da pele. Já a tela subcutânea é a mais interna. Qual que vocês marcaram aí como incorreta? A última. Não, a última está certa. A epiderme ela é a mais interna e a tela subcutânea é a mais interna. Fala, Júlia. Eu botei a penúltima. Isso aí. A terceira. A pele apresenta somente receptores táteis. Ela não apresenta só receptores táteis. Ela apresenta receptores táteis, receptores térmicos, que é o de temperatura, né? Frio, calor, de dor. Então, não é só receptores táteis, não. Essa é a que estava errada. A terceira. Vamos marcar só a terceira. Agora, na número 2. Circule a glândula da pele que está, página 213. Quem está com o nome de Josimar? Para eu dar a presença. Sou a professora Ana Luísa. Ana Luísa, tá. É página 213, Ana Luísa, a gente está corrigindo. Dever de casa da semana passada, 213. Na número 1, nós vamos marcar o terceiro quadradinho. Só o terceiro está incorreto. Agora estamos na número 2. Circule a glândula da pele que está diretamente relacionada à formação da acne. É a glândula sudorífera, a glândula sebácea ou a glândula ceruminosa? Sebácea. Isso aí, glândula sebácea. Então, nós vamos circular essa vermelha. Número 3. Complete as frases a seguir, preenchendo os espaços indicados com as palavras e expressões do quadro abaixo. Então, nós temos aí um quadrinho lilás com algumas palavras, e essas palavras vão se encaixar nessas alternativas. Letra A. Os pelos são constituídos de células mortas unidas e ricas em... Queratina?
Queratina, muito bem. Então, tanto nos pelos quanto nas unhas e em algumas partes do nosso corpo, como a palma da mão e a planta do pé, que eu falei, e aí alguns alunos também comentaram do cotovelo e do joelho, tem uma porção de queratina maior, tá? Letra B. A é a parte do pelo que se projeta para fora da superfície da pele. Haste. Haste, muito bem. Essa partezinha que a gente consegue visualizar para fora da pele, essa parte do pelo, é chamada de haste. Letra C. A é a parte do pelo que se encontra inserida na derme, quando está lá dentro da pele. Raiz. Raiz, muito bem. Letra D. Os protegem os olhos contra a entrada de partículas estranhas nos olhos. Cílios e supercílios? Isso aí, cílios e supercílios, ou supercílios e cílios, tanto faz. A ordem não vai alterar aí, não. Quem colocou um na frente e o outro atrás, não tem problema. Não tem ordem certa. E na letra E, entre outras importâncias, auxilia na proteção do couro cabeludo contra raios solares. Cabelo. Cabelo. Muito bem. E aí, na semana passada, a gente comentou, né, que quem não tem, quem é calvo, não tem, aí tem que proteger de alguma forma. Ou usando um protetor solar, ou utilizando um boné, um chapéu, alguma coisa tem que proteger a cabeça, já que não tem mais o cabelo, tá? Na 214, nós temos aí um esquema de uma pele. Aí nós temos, de um lado, a letra A, B e C, que nós vamos identificar essas três partes da pele. E na D, E e F, nós temos que nomear algumas estruturas que estão presentes nessa pele, tá? Então, lá na letra A, qual é o nome dessa camada aí? Epiderme. Epiderme. Muito bem. E na letra B, que é a camada intermediária? Derme. Derme. E a C? Tela subcutânea. Isso aí, que é a mais interna, tá? Então, letra A, epiderme. Letra B, derme. E letra C, tela subcutânea. Essas são as três camadas da pele, da mais superficial para a mais interna. Aline, Oi, pode falar. você passou alguma coisa para casa? Porque semana passada eu faltei. Então, são essas páginas que a gente está corrigindo. Página Tá. 213, 214 e 215. Ah, Foi tá, a gente, entendi. tá? Obrigada. Na letra D, que nome se dá a essa estrutura aí? Pelo, muito bem. E na letra E, essa partezinha amarela? Glândula sebácea. Isso, glândula sebácea. Muito bem. E essa toda enroladinha na letra F? Glândula sudorífera. Isso aí, glândula sudorífera. A glândula sebácea, a gente falou que ela produz o sebo, né? Que é a nossa oleosidade natural da pele. Aí eu comentei com vocês que algumas pessoas têm um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, né? Essa produção ela vai ser alternada, não é todo mundo que tem uma produção igual. Quanto mais sebo a gente produz, mais oleosa é a pele. Quanto menos é produzido, mais seca ou mista é a pele. E na sudorífera, ela vai produzir o suor, que a gente comentou que serve para resfriar a pele, tá? Bom, aí na letra A, já dei até algumas respostas aí. Na letra A, descreva a importância da estrutura E para o corpo humano. Para que a gente tem essa glândula sebácea? Para produzir o quê e para que serve?
Ninguém sabe? Professora, eu posso falar? Pode? Eu botei, ela produz o sebo, que impede o ressecamento da pele e também atua como barreira de micro-organismos invasores. Isso aí, perfeito. Então, vamos colocar isso aí. Quem não conseguiu fazer, ela produz o sebo, que impede o ressecamento da pele. Ela produz o sebo, que impede o ressecamento da pele e evita a entrada de micro-organismos. Perfeito o que a Ana Luísa falou. Ô, professora, tem como repetir aí que minha internet caiu a cabeceira? Posso. É a letra A que você quer? A internet caiu quando você estava falando a 4A. Aí eu 4A. escrevi e caiu a internet. Tá bom, vou repetir então. 4A. A glândula sebácea produz o sebo, a glândula sebácea produz o sebo, que impede o ressecamento da pele Produz o quê? produz o sebo, SEBO, produz o sebo, e impede o ressecamento da pele e a entrada de micro-organismos. E a entrada de micro-organismos. Agora, número 4, letra B. Qual é a secreção produzida pela estrutura F? E qual sua importância para o corpo humano? O que a glândula sudorífera Suor. produz? Suor. Suor, muito bem. E qual a importância dela para o corpo? Regula a temperatura e elimina algumas impurezas. Isso aí. Então, vamos lá. Produz o suor, regula a temperatura e elimina algumas impurezas. Produz o suor, regula a temperatura e elimina algumas impurezas. Na 4C, em qual camada da pele está inserido o bulbo capilar? A derme? Na derme, muito bem. Para quem não sabe o que é bulbo capilar, a gente tem o pelinho, essa parte de fora do corpo é a haste e a parte que está lá dentro da pele é o bulbo, tá? A gente consegue visualizar ele muito bem quando a gente consegue arrancar um fio de cabelo, que tem uma partezinha mais grossinha, meio molinha, na pontinha do fio do cabelo. Aquilo ali é o bulbo, tá? Ele que segura o fio lá dentro da pele. Então, é na derme. Letra C, derme, que é a letra B, né? Lá no desenho. Número 5. Veja a tirinha abaixo. Chachado foi para a escola. Ah, não, peraí. É, isso mesmo. Chachado foi para a escola. Eu vou ficar aqui escondido até o fim das aulas. Vixe, Maria, apareceu uma serpente. Ó. É melhor eu ir para a escola também. Na letra A, o que pode ter acontecido com os pelos de Zé Pequeno ao ver a cobra do segundo quadrinho? O que aconteceu com os pelos do corpo dele? Ele está todo tremidinho aí, o desenho. O que pode ter acontecido com os pelos dele?
Arrepiou. Isso, arrepiou, muito bem. Em sua opinião, por que que isso aconteceu? Por que que o pelo dele ficou arrepiado? Ele estava com o quê? Ele tava com medo. Medo? Isso. Então, em sua opinião, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Zé Pequeno estava com medo. Toda vez que a gente sente medo, que a gente sente alguma sensibilidade em alguma coisa, os pelos, eles se arrepiam. Vou dar um exemplo. Vocês costumam, às vezes, fazer muito isso na sala de aula. As meninas que têm unha grande ficam, às vezes, passando a unha na mesa, né? Aí faz aquele barulhinho. Ou então, quando a gente tem algum objeto também que passa em algum lugar e aí faz aquele barulho bem fininho. Algumas pessoas sentem, têm sensibilidade a esses sons. E aí também os pelos se arrepiam. Ou então, quando a gente não está esperando, e aí vem alguém e passa a mão no nosso pescoço, ou então assopra o nosso pescoço, a gente também sente uma determinada aflição, né? Algumas pessoas têm essa sensibilidade maior. E aí também esses pelos também, eles se arrepiam, tá? E em outra situação que a gente comentou semana passada, é com relação ao frio também. Toda vez que a temperatura do meio externo está diferente do nosso corpo, o nosso pelo ele serve como uma barreira. Então, ele arrepia e depois ele cruza, quando é o frio, para funcionar como barreira e a temperatura fria do ambiente não passe para a nossa pele. E aí a gente consegue ter a temperatura do corpo ideal, que é de 36 a 36 graus e meio. Certo? Bom, agora na 215, a última página. Número 6. Geralmente, quando ferimos nossa pele, costumamos limpar muito bem o local e fazer curativos utilizando medicamentos que eliminam as bactérias. Em sua opinião, por que essa atitude é necessária? Por que que a gente tem que limpar bem o local e depois passar algum medicamento para eliminar as bactérias? Pra evitar de causar infecção, coisa do tipo. Isso aí. Então, nós devemos limpar e passar um medicamento contra a bactéria para evitar futuras infecções, tá? Então, a resposta da número 6, para evitar futuras infecções ou doenças causadas por bactérias, que aí o corpo ele está aberto, né? Está ali exposto a qualquer tipo de micro-organismo. Então, se você coloca um medicamento contra esses micro-organismos, você está impedindo que o corpo receba esses micro-organismos, cria uma barreira aquele medicamento. Então, por isso que a gente tem que passar, para evitar essas infecções. Aí, na 7, observe a fotografia ao lado. Marque um X na sentença que explica corretamente do que as unhas são formadas. As unhas elas são formadas principalmente de melanócitos. As unhas apresentam queratina que lhes conferem dureza. Ou o principal componente das unhas é o colágeno que nos confere elasticidade. A segunda? A segunda, muito bem. Tanto algumas partes da nossa pele, né, como a palma da mão e a planta dos pés, que eu falei para vocês, quanto as unhas, tem a presença de uma substância que é chamada de queratina, que dá essa dureza à unha. Na palma da mão e na planta dos pés dão uma certa resistência, né? É um pouco mais grossa. E na unha dá essa dureza, tá? Aí na B, então é a segunda opção que nós vamos marcar. Na B,
Devemos manter as unhas limpas e aparadas. Explique com suas palavras por que essa orientação é importante. Para evitar o quê? Para que a gente tem que deixá-la limpa e sempre curtinha? Para evitar o quê? Não sei se é, mas às vezes, tipo, entra sujeira entre as unhas, Isso. E que mais? pode levar a boca sem querer também. Isso aí. Que mais? Para evitar o contato com micro-organismos que podem estar presos na unha. Isso aí. Então, para evitar o acúmulo de sujeira e o contato com micro-organismos. Porque ela serve como se fosse um esconderijo, né? Ela fica embaixo, a sujeira fica embaixo e os micro-organismos vão sendo depositados ali. Se ela tiver toda paradinha, toda curtinha, já dificulta isso, de entrar sujeira ali e micro-organismos, tá? Então, ela serve para... A gente tem que manter limpa e aparada para evitar o acúmulo de sujeira e micro-organismos. Aí, na última questão, número 8, nós temos que ligar. Nós temos aí 3 tipos de glândulas que são encontradas na nossa pele e temos a função de cada uma. Para que elas servem, tá? Então, temos lá, ó, produz cera, presente principalmente na região das orelhas, junto aos pelos da orelha, forma uma barreira contra a entrada de corpos estranhos. Isso é função de quem? Da glândula ceruminosa. Isso aí, glândula ceruminosa. A segunda, a vermelhinha. Então, nós vamos ligar o quadrinho amarelo lá na glândula vermelhinha, que é a glândula ceruminosa. Depois, produz uma secreção oleosa conhecida como sebo, que contribui para evitar o ressecamento da pele e também atua na proteção da pele. Glândula sebácea. Isso, glândula sebácea. Então, o quadrinho roxo nós vamos ligar lá no verdinho, na glândula sebácea. E por último, o vermelhinho. Produz o suor que ajuda a regular a temperatura do corpo e contribui para a eliminação de excretas. Sudorífera? Isso, glândula sudorífera. O próprio nome, né, dessas glândulas já dá uma ideia para a gente do que é. Então, é bem fácil a gente associar. Glândula sudorífera, suor. Glândula ceruminosa, cera. E glândula sebácea, o sebo. Tá? A gente consegue fazer uma boa associação e aí, automaticamente, a gente descobre a resposta. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Podemos continuar? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sensação tátil da pele, tá? Numa questão ali anterior, nós vimos que uma das funções da pele é essa sensação tátil. A gente tem a sensação tátil, a gente tem a sensação de calor, de frio, de dor, né? E aí nós vamos comentar algumas dessas sensações. Só que antes da gente comentar essa sensação tátil, a gente tem que entender o porquê que a gente tem essas sensações e como a gente sente essas sensações, tá? O sistema tátil da pele, ele tá muito ligado ao sistema nervoso, que é um outro sistema que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, como que isso acontece? Por exemplo, eu toco em algo áspero. O porquê que eu consigo perceber com a ponta dos meus dedos que aquela estrutura ela é áspera, ou ela é macia, ou ela é lisa, né? Qual é essa diferença? O que tem no meu corpo que eu consigo perceber essas diferenças? Bom, essas sensações elas são recebidas pelo nosso cérebro. Então, a gente toca em determinados objetos,
sente essa sensação tátil vai ser informada para o cérebro, essa informação vai ser formulada por sensores, esses sensores, essa comunicação do cérebro envia novamente para a ponta do nosso dedo e a gente consegue identificar se é macio, se é áspero, se é liso, se é um pouco mais grosso, tá? É mais ou menos assim que funciona. Está relacionado ao nosso sistema nervoso. Nós temos células especiais que conseguem mandar essas informações do dedo, da ponta dos nossos dedos até o nosso cérebro e depois voltar. Mesma coisa com a dor, com o frio e com o calor, né? Com as temperaturas, tá? Na página 216, tem uma atividade prática que, se a gente estivesse na escola, eu iria fazer com vocês. E eu acho que vocês iriam gostar. É uma brincadeira. Mas vocês podem escolher alguém de casa para fazer com alguém em casa, ou a mãe, ou um irmão, ou um primo que estiver aí perto. O que vocês vão fazer? Ó? Vou ler a atividade para vocês entenderem. Peça ao seu colega, no caso não vai ser o colega da escola, né? Mas se a gente estivesse na escola, seria o colega da escola, que escreva em uma folha uma sequência de 10 números, de 0 a 9. Então, ele vai escolher alguns números de 0 a 9 e vai anotar no papel. Ou você, ou a outra pessoa que você escolheu. Na ordem que ele preferir. Você não poderá vê-la. Peça-lhe que ele, com a ponta do dedo indicador, escreva nas suas costas cada um dos números da sequência, tá? Então, a pessoa vai escrever essa sequência e depois ela vai desenhar esses números nas suas costas com a ponta dos dedos para você sentir. Então, vai fazer lá o número 2, né? Só o formato, número 9, número 1, e aí você vai tentando identificar esses números e vai memorizando a sequência que está sendo escrita. Em seguida, fale a sequência de números, na ordem que foi escrita, e peça-lhe que verifique quantos números você acertou. De que forma a pele auxiliou na identificação de sequência numérica escrita nas costas? Isso vocês vão responder depois. E como a mensagem captada chegou até o encéfalo. Então, ela chega até o encéfalo, até o nosso cérebro, através de sensores, tá? Existem células especiais, que nós vamos ver quando a gente chega lá no sistema nervoso, que dão esses comandos para a gente. E aí vocês vão perceber se vocês têm uma boa percepção tátil ou não. Quem conseguir acertar tudo, todos os números, é porque tem uma boa percepção tátil. É fácil, é só prestar atenção e tentar identificar só pela forma do desenho dos números, tá? E aí, quando a gente voltar, a gente vê se a gente consegue fazer na sala também para ver quem é bom de sensação tátil ou não, ok? Bom, então, nessa página 216, ele mostra essa prática e mostra também o desenho da pele e essa pele encaminhando esse estímulo até o cérebro. Ele chegando até o cérebro, ele vai retornar para a pele para mandar uma resposta, para enviar uma resposta. Por que a gente, quando a gente coloca a mão em alguma coisa muito quente, automaticamente a gente já tem logo um estímulo para retirar a mão dali? Por quê? Aquela temperatura chegou até a pele, enviou a informação para o cérebro e rapidamente o cérebro enviou de novo a resposta para a pele, tá? E aí automaticamente você recua, porque você não vai ficar sentindo aquela temperatura, aquele calor ali, certo? Bom, continuando então. As pessoas que têm uma certa dificuldade na visão utilizam muito outro sentido, tá? Então, as pessoas que enxergam pouco, elas ou vão ouvir muito bem,
ou vão ter essa sensibilidade tátil muito boa. Geralmente, os dois são bem aguçados. Quando você tem a dificuldade de um, outros, eles são bem melhores do que de pessoas ditas normais, né? Então, com relação à pele, as pessoas que têm dificuldade em enxergar, são deficientes visuais, elas têm uma audição bem elevada e uma sensação tátil também bem elevada. Por quê? Porque ela vai precisar utilizar esses dois sentidos para repor essa deficiência que ela tem, que é da visão, que ela não enxerga nada. Aí na 227, ele mostra o sistema de Braille, que é a escrita dos deficientes visuais. E eles leem justamente com essa sensação tátil da ponta dos dedos. Então, aí nós temos a representação de todo o alfabeto e como ele num papel, né? Isso é uma máquina que faz, tá? Existe uma máquina própria para escrita em braille. Então, quando a gente quer digitar alguma coisa, a gente digita no computador. No caso do deficiente visual, ele utiliza uma máquina para fazer esse sistema em braille. E cada pontinho desse, igual está mostrando aí no alfabeto, significa uma letra diferente. Então, quando ele tem a deficiência visual, ele é alfabetizado nesse tipo de sistema. E aí acontece da mesma maneira do que a gente. A gente não é alfabetizado nas letras convencionais para fazer a leitura convencional, eles são alfabetizados para fazer a leitura em braille, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Bom, na página 218, ele fala sobre a sensação térmica, que eu já falei algumas coisas para vocês, e na sensação de dor. Na semana passada, eu falei para vocês que algumas pessoas não têm essa sensação de dor. E aí isso é muito perigoso, porque a chance da pele ser danificada, se você não tem essa sensação de dor, ela é muito grande. Então, é essencial no nosso corpo a gente ter tanto a sensação tátil, quanto a sensação térmica, quanto a sensação de dor, tá? No caso da sensação térmica, é a transferência de calor, pode ser o frio ou o quente. Então, se a gente tem esses sensores na pele, de temperatura, né? A gente consegue se manter afastado ou do calor em excesso ou do frio em excesso. A gente não vai lá deixar a pele na chama do fogão, né? Porque a gente sabe que vai prejudicar a nossa pele, vai destruir essa camada que reveste o nosso corpo. Mesma coisa com a dor. Se você está sentindo alguém te beliscando, alguém te arranhando, e esse sensor está te dando a informação de dor, você não vai permitir que a pessoa continue fazendo o que ela estava fazendo, te beliscando, te arranhando, te furando, né? Você vai retrair aquela parte do corpo. É para isso que a gente tem essas sensações, para a gente. Ela saiu?
Amanda tá tendo uma balada na sua casa? O que que esse negócio é, gata? Você tá toda colorida. Henrique, tem um filtro no Google que você pesquisa, aí pode colocar, tem. Deixa eu ver aqui. Tem como colocar óculos. Tem como colocar um monte de coisa. Exatamente, Bia. Se meu notebook tivesse bom, né? Caraca, a gente vai ficar aqui fazendo nada, não tem aula. Então, o que que a gente faz? A gente conversa um pouco, A socializar. gente para, né? Ai, gente, eu tô com saudade de aula presencial. Eu acho que Mesmo todo que mundo eu ia tá gravando. É, né? Fazer o quê? É horrível ficar em casa. um chato. 3 meses em casa? Eu tô adorando um pouco, né? Se duvidar, vai ficar um pouquinho mais. Com certeza. Tem gente que tá pensando. Tem de governo que tá pensando em cancelar as aulas. Só voltar ano que vem. Mas, tipo, a gente vai passar de ano, né? Então, A gente já vai caído, Pedro. Seria melhor se cancelasse, porque tem gente que não consegue. é verdade, né? Tem gente que não consegue, né, prestar atenção e não consegue aprender direito. Tem que levar um tempo. Tem gente que não tem estrutura pra ter internet. Verdade. Tem escola que não tem estrutura para passar as matérias no ano. Eu tava pensando, será que alguém vai sair lá do colégio? Por causa, tipo, de falta de dinheiro? Pode sair, eu acho que tem gente que pode sair. Sim. Né? Caraca, cadê ela? A internet dela deve ter travado, acabado, sei lá. A minha ontem travou e demorou pra. Só voltou 1000 dias. A minha nunca tava, não. Muito difícil. A minha todo dia, praticamente. Tem que ter um problema. A minha Amanda, tá muito estranho ver você toda colorida. O meu já tá. É caso de processo. Minha mãe diz, é sério, minha mãe quer processar a Oi. Caraca! É todo dia. Tipo, pelo menos tem uma vez tem que dar errado. A minha é da TIM. Aí.